Você já se perguntou por que é tão caro ter um plano de saúde no Brasil e ainda assim as ações de saúde irem tão mal? E entre as empresas integradas, quem vai melhor? Hapvida ou Redditor? A EQI Research está começando a cobertura dessas ações, mas antes de entrar na tese de cada uma delas, nós vamos contextualizar o setor de saúde e falar das principais características do setor, do cenário atual no Brasil e muito mais. Vamos ver? Depois da vinheta. O sistema de saúde brasileiro possui dois sistemas, o público, o SUS, e o privado. Atualmente, cerca de 75% da população depende exclusivamente do SUS, enquanto a rede privada é responsável pela cobertura dos outros 25%, que estão distribuídos entre as principais operadoras de plano de saúde. Atualmente, cerca de 75% da população depende exclusivamente do SUS, enquanto a rede privada é responsável pela cobertura dos outros 25%, que estão distribuídos entre as principais operadoras de plano de saúde. Isso mostra uma baixa penetração dos planos de saúde no país. Os planos de saúde são a principal fonte de financiamento para os hospitais, laboratórios e profissionais de saúde. E esse mercado apresenta uma tendência cada vez maior de consolidação, puxada pelas maiores empresas do setor. Em 2013, o Brasil contava com 920 operadoras de saúde e cerca de 340 operadoras odontológicas, enquanto em dezembro de 2022 haviam 692 operadoras de saúde e 240 operadoras dentais. Entre 2021 e 2022, houve o anúncio de duas fusões entre empresas que marcaram o mercado de saúde. A primeira foi a combinação da Hapvida com o grupo Notre Dame Intermédica, e a segunda foi a fusão da Redditor com a Sul América. Essas combinações de negócio criaram duas gigantes que lideram o movimento atual de consolidação. Além da consolidação, o mercado apresenta outros pilares de crescimento, como o aumento dos gastos públicos e privados em saúde, com retorno do crescimento econômico, ampliação das áreas atendidas, o aumento da penetração dos planos de saúde e odontológico e a migração da rede pública para a privada, dado que o SUS se encontra sobrecarregado e presta serviços com menor qualidade. Falando agora dos tipos de plano, existem basicamente três no mercado. O individual ou familiar, que são os planos assinados diretamente entre a pessoa física e a operadora. O coletivo empresarial, que são os planos de saúde em que o contrato é assinado entre a operadora e uma pessoa jurídica que deseja oferecer cobertura médica a seus funcionários, um benefício relevante. E o coletivo por adesão, que são os planos de saúde em que o contrato é assinado entre a operadora e a pessoa jurídica, tal como uma associação, um sindicato, para a cobertura dos membros daquela associação. Em 2022, os planos coletivos empresariais representavam aproximadamente 70% do total de planos, seguidos pelo individual, com 18%, e o de adesão, com 12%. Entre as principais diferenças dessas modalidades, existe uma que é muito importante destacarmos: o reajuste de preço. O sistema privado das operadoras de saúde é regulado pela Agência Nacional de Saúde, ou ANS. Nos planos empresariais, o reajuste é livremente negociado com a empresa contratante, devendo ser apenas comunicado à ANS posteriormente. Já nos planos individuais, a agência reguladora define o limite do reajuste a ser feito anualmente. Os operadores de plano de saúde vêm contestando os reajustes definidos pela ANS nos últimos anos, considerando que estão abaixo do aumento de custo efetivo do setor, fazendo com que os preços dos planos individuais fiquem defasados, prejudicando a rentabilidade de empresas que têm mais exposição a essa modalidade. Por exemplo, a Hapvida tem cerca de 17% da base de planos de saúde e 18% da base odontológica em planos individuais. Isso traz riscos para as empresas, principalmente em cenários de alta sinistralidade. Resumindo isso tudo, vemos que este é um setor pulverizado, com bastante regulação e com disputa de poder de barganha entre as partes envolvidas, o cliente, o plano e o prestador de serviço. Já sobre a ótica dos prestadores de serviços médicos, hospitais e clínicas também apresentam grande potencial de crescimento. O modelo de negócio é basicamente ampliar a rede de atendimento e gerar valor com os procedimentos realizados. E quanto maior for a complexidade desse procedimento, maior o valor gerado. Em 2022, mais de 80% das receitas de hospitais vieram dos planos de saúde, mostrando a interdependência entre os segmentos
que explica o movimento de verticalização dos líderes. O mercado brasileiro de hospitais privados é altamente pulverizado, com cerca de 4.500 hospitais. Em número de leitos, o país alcança um total de 264 mil leitos privados, com a Redditor sendo líder com apenas 4,4% de participação de mercado. Além disso, devido à queda na taxa da mortalidade e ao aumento da expectativa de vida, a pirâmide etária brasileira se inverteu e deve continuar a se alargar nas faixas mais altas, segundo dados do IBGE. Isso deve se refletir em maior demanda para os serviços hospitalares, maior utilização do plano de saúde e, consequentemente, um maior repasse de preços para os usuários. Diferentemente dos operadores de serviço, o segmento hospitalar tem regulação menos intensa, possibilitando reajustes mais adequados para manter a rentabilidade do negócio. Outro ponto importante, o mercado também vem passando por consolidação e crescimento orgânico, com a abertura de novos hospitais. Nesse movimento, é importante manter a taxa de ocupação saudável para rentabilizar a operação e não gerar ociosidade. Dessa forma, uma operação de escala, verticalizada, com base de fornecedores adequadas, gera vantagens competitivas frente aos concorrentes. A escala permite a aquisição de materiais e medicamentos com descontos que chegam a 30%, e a Redditor é a maior empresa nesse quesito. Agora que você conhece um pouco sobre o setor de saúde no Brasil, será que esse é um bom momento para investimento? Desde 2021, o mercado de saúde suplementar vem enfrentando níveis recordes de sinistralidade, que são os custos com remédio, pessoal, materiais frente à receita. Depois da pandemia, com o retorno das atividades, muitas pessoas voltaram a realizar exames, cirurgias eletivas que haviam sido postergadas. Esse movimento gerou melhores receitas em um primeiro momento para os hospitais, com o retorno das cirurgias eletivas e procedimentos complexos que possuem margens melhores. Contudo, ampliou a sinistralidade dos planos de saúde. As pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde e têm feito mais procedimentos e exames que entendemos que é um novo normal. E esse movimento, somado ao menor reajuste dos planos individuais pela ANS, deve retardar a redução da sinistralidade no setor. Segundo a matéria do Brasil Journal, estima-se que cerca de 35% dos procedimentos médicos realizados apresentem fraudes, que geram perdas relevantes para hospitais e planos de saúde. Isso pode ser visto pelo aumento expressivo dos reembolsos pagos pelas operadoras nos últimos anos, e esses custos devem ser repassados posteriormente aos beneficiários. Nesse cenário, os planos de saúde ficam uma espécie de cabo de guerra com os hospitais para pagar o menor valor possível, os hospitais buscando elevar seus preços e os clientes querendo planos mais baratos. Apesar disso, entendemos que os planos de saúde devem começar a aumentar os preços para recompor as margens, que estão em patamares insustentáveis, mesmo que isso impacte a base de beneficiários no primeiro momento. Considerando esses aspectos, o setor de planos de saúde e hospitais no Brasil apresenta oportunidade de investimento, mas é importante avaliar tanto a competitividade de preço quanto a qualidade dos serviços oferecidos, levando em consideração a tendência de consolidação, crescimento do mercado e os desafios atuais de recomposição da rentabilidade. Depois de contextualizarmos o setor, convido você a assistir as duas análises que estão aparecendo agora na sua tela e descobrir, afinal, vale a pena investir em Hapvida e Redditor? E antes que eu me esqueça, se você quer ter acesso ao conteúdo completo e gratuito de tudo que produzimos, incluindo relatórios, vídeos, carteiras recomendadas, além de ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, basta usar o link que está aqui na descrição do vídeo. É rápido e de graça. Um grande abraço e até a próxima!